Houve um tempo e um lugar onde as vozes dos mortos ecoavam, onde segredos ocultos por gerações aguardavam o momento certo para emergir e desencadear um terror inimaginável. Esta é a sombria e esquecida história de uma família que viu seu sonho se transformar em um pesadelo aterrador, dentro das paredes que deveriam protegê-los. Bem-vindos, investigadores do desconhecido do News Web Doc. Se você é apaixonado por mistérios, histórias assombradas e fenômenos inexplicáveis, então você está no lugar certo. Hoje trago para vocês um relato impressionante, que vai mexer com a sua percepção sobre o sobrenatural. Mas antes de mergulharmos nessa história, eu preciso da sua ajuda. O seu like, comentário e compartilhamento fazem toda a diferença para que o canal continue crescendo e trazendo cada vez mais conteúdos como este. Então, já deixa o like agora mesmo e se inscreva no canal. Se você já faz parte dessa comunidade incrível, muito obrigado pelo apoio. E se ainda não é inscrito, não perca tempo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e me ajude a espalhar esses relatos para mais pessoas. Agora, sem mais demora, prepare-se para conhecer um dos mistérios mais perturbadores já registrados. Vamos começar. É a narrativa assustadora de uma mansão que abrigava algo muito além do que a mente humana pode compreender. Bem-vindo ao relato macabro da mansão Summerwind, um local onde o sobrenatural não apenas existe, ele domina. Desde sua construção em 1916 no norte de Wisconsin, a mansão exalava um ar de isolamento e mistério. Cercada por vastas terras e castigada por invernos rigorosos, seu isolamento apenas intensificava os acontecimentos indescritíveis que começariam a se manifestar. Os primeiros a notar algo errado foram os serviçais, que relatavam avistar uma mulher espectral, observando-os através das janelas escuras. Com o tempo, sua presença se fortaleceu, materializando-se dentro da casa. O dono da propriedade, Robert Lamont, ignorou os relatos, acreditando serem fruto da imaginação ou do medo causado pelo inverno implacável. Mas uma noite gelada mudaria tudo. Enquanto ele e sua esposa jantavam, um barulho ensurdecedor irrompeu do porão. A porta tremia violentamente como se algo ou alguém tentasse sair de lá. Lamont, tomado pelo medo, pegou sua arma e desceu para investigar. Ao abrir a porta, deparou-se com um vazio absoluto. Nenhuma alma viva estava ali. Mas quando se virou para sair, uma silhueta espectral surgiu à sua frente. Em um ato instintivo de desespero, ele disparou 2 vezes contra a figura. Mas assim que os tiros ecoaram pela casa, o fantasma se desfez no ar, deixando apenas as marcas das balas na parede como prova de que algo além da compreensão humana residia ali. Foi o suficiente para a família Lamont abandonar a mansão para sempre. A partir daquele momento, a propriedade foi tomada pelo tempo e pelo desconhecido, deixando para trás apenas uma história de horror e mistério que assombra até hoje aqueles que ousam investigá-la. Mas a pergunta que fica é: os espíritos realmente se foram? Ou apenas esperam por sua próxima vítima? A mansão permaneceu sob posse da família Lamont até a morte do Sr. Lamont, em 1948. Após isso, a propriedade foi vendida e passou por diversos donos até chegar às mãos do casal Kiefer. Acreditando ter encontrado o lar dos sonhos, a família Kiefer se mudou para a casa cheia de expectativas e entusiasmo. No entanto, essa sensação de felicidade desmoronou rapidamente. Desde os primeiros dias, acontecimentos inexplicáveis começaram a perturbar a paz da família. Batidas misteriosas ecoavam pelas paredes em horários aleatórios, sombras fugidias eram vistas pelo canto dos olhos, e uma presença invisível parecia observá-los o tempo todo. O medo foi crescendo até que o ambiente se tornou insuportável. A tensão era insustentável, e os Kiefer abandonaram a casa às pressas, deixando para trás tudo: roupas, móveis, comida. Em depoimentos posteriores, a senhora Kiefer declarou que estava convencida de que, se levasse qualquer coisa daquela casa com eles, uma tragédia aconteceria. A mansão permaneceu esquecida, apodrecendo sob o peso de sua maldição silenciosa. O tempo passou, mas a história da casa assombrada se espalhou pela comunidade local, transformando-a em um ícone do sobrenatural. Mas nem todos viam o lugar com medo. Em 1969, uma mulher chamada Ginger Henshaw
Incentivada por uma amiga, decidiu conhecer a temida mansão. Assim que avistou a construção pela janela do carro, sentiu algo profundo e inexplicável. Mais tarde, ela confessaria que no momento em que viu a casa, sentiu que ela a chamava, como se implorasse para ser salva. A obsessão foi instantânea. Ela precisava morar ali. Seu marido, Arnold, dono de uma construtora, inicialmente não se impressionou, mas ao visitar a propriedade com Ginger percebeu seu potencial. Acostumados a se mudar devido à sua linha de trabalho, o casal viu na casa uma oportunidade. Os Kiefer ainda eram os donos do local, e não hesitaram em aceitar a oferta dos Henshaw. Mas enquanto Ginger se apaixonava pela ideia de restaurar a mansão, sua filha de 9 anos, April, teve uma reação muito diferente. Desde o primeiro instante, a menina sentiu medo puro. Descreveu o local como sombrio, sujo e pesado, como se algo indizível estivesse ali. Crianças podem ser sensíveis a mudanças, mas o que April sentia ia além. Era um aviso. Quando a família finalmente se mudou, Ginger se entregou completamente à reforma da casa, quase como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. Ela passou dias experimentando diferentes tons de tinta, determinada a restaurar a casa à sua glória original. Enquanto isso, Arnold começou a mudar. Seu entusiasmo desapareceu, e logo ele parecia desconectado da realidade, andando sem rumo, incapaz de concluir qualquer tarefa. Ele passou a fixar-se obsessivamente em um antigo órgão, que veio com a casa. Tocava sem parar, até altas horas da noite, e acreditava que, se parasse, algo terrível aconteceria. Conforme os dias passavam, a casa começou a revelar seu verdadeiro rosto. Pequenos objetos desapareciam e reapareciam em locais impossíveis. Mas logo, móveis inteiros começaram a se mover sozinhos. Cadeiras antes arrumadas à mesa de jantar eram encontradas encostadas na parede, como se tivessem sido arrastadas por mãos invisíveis. A casa não estava vazia, mas ela nunca esteve. Não importava em que cômodo estivesse ou o que estivesse fazendo, sempre havia a sensação de estar sendo observado. Era como se uma presença invisível pairasse sobre cada canto da casa, vigiando a família a todo momento. E então começaram os sons. Durante a madrugada, o choro de algo que tentava imitar um bebê ecoava pela casa. Mas não era um som humano. Algo estava fingindo ser um bebê chorando. Mas não havia nenhuma criança daquela idade ali. Passos surgiam do nada, seguindo cada membro da família. O pior era que não paravam quando alguém se virava para olhar. Eles subiam pelas paredes, reverberando pelo teto, como se alguma coisa estivesse caminhando acima deles, desafiando a gravidade. A essa altura, o sonho dos Henshaw de viver ali tinha se transformado em um pesadelo. Arnold estava irreconhecível. Mais distante, mais sombrio, sua personalidade havia se fragmentado. O homem doce que Ginger conhecera desaparecera, dando lugar a alguém explosivo e perigoso. April, sua filha, descreveria anos depois como qualquer coisa mínima parecia desencadear explosões de raiva aterrorizantes. Seu pai já não era um homem. Era uma casca oca, consumida por uma fúria inexplicável. O pior ainda estava por vir. Quando o guaxinim de estimação da família escapou, Arnold ficou fora de si. Em um acesso de fúria, tentou forçar suas filhas a entrar na floresta à noite para procurar o animal. Ginger impediu a tragédia, mas Arnold encontrou o guaxinim e o matou diante dos olhos das crianças. Mesmo com todos os sinais de que algo maligno estava destruindo sua família, Ginger tentou se agarrar à normalidade. Organizou um jantar com amigos que não viam a família desde que se mudaram para a mansão. Por um breve momento, as coisas pareciam normais. Mas essa ilusão acabaria em segundos. Ao ir à cozinha buscar petiscos para os convidados, Ginger ouviu um grito de terror vindo da sala. Ao voltar, encontrou seus amigos pálidos, paralisados pelo medo. Eles haviam testemunhado uma figura espectral, um homem deformado, materializar-se diante deles. A casa havia mostrado seu verdadeiro rosto. Os convidados fugiram imediatamente e nunca mais falaram com Ginger. Ela não precisava mais de provas. Sabia sem sombra de dúvida que havia algo ali. Algo que não pertencia a este mundo. Enquanto isso,
Arnold afundava ainda mais na loucura. Passava noites tocando o velho órgão de forma frenética, suas melodias tornando-se cada vez mais caóticas e demoníacas. 2 meses depois, ele havia perdido completamente o controle da realidade. Parou de trabalhar, abandonou seu negócio, gastou até o último centavo da família e agora estava prestes a perder também sua esposa e filhas. As crianças, de apenas 8 e 10 anos, estavam tão desesperadas e aterrorizadas que começaram a pensar no impensável: acabar com suas próprias vidas. Ginger não suportava mais. Passou a dormir na floresta, preferindo o chão frio entre as árvores à casa que um dia amara. Mas então veio o inverno. A falta de dinheiro levou à suspensão do gás e da eletricidade. O frio se tornava insuportável. Sem outra opção, a família passou a queimar qualquer coisa para se aquecer. Móveis, pedaços das portas até o piso. Foi durante uma dessas noites gélidas que April, ao remover uma tábua para alimentar o fogo, fez uma descoberta aterradora. Atrás da madeira, havia um esqueleto humano. Seus dentes estavam retorcidos em um sorriso sinistro, suas órbitas oculares vazias pareciam encará-la diretamente, e resquícios de cabelo ainda estavam presos ao crânio. A casa não estava apenas assombrada. Ela guardava segredos enterrados em suas paredes. Foi esse o momento em que Ginger atingiu seu limite absoluto. Por orgulho, evitara pedir ajuda. Mas agora o medo superava qualquer orgulho. Ela caminhou pela neve até a casa mais próxima e fez a ligação. Na manhã seguinte, Ginger e suas filhas foram resgatadas. Arnold ficou para trás. Mas não por muito tempo. No dia seguinte, foi internado em um hospital psiquiátrico. Nunca mais foi visto ou ouvido pela família novamente. A casa foi vendida, mas o que havia dentro dela permaneceu. Ginger, antes cética sobre o sobrenatural, agora não tinha dúvidas. Após tudo o que viveu, ela precisava entender o que havia na mansão, o que havia destruído sua família. Quando contou tudo ao pai, ele se recusou a acreditar. Para ele, os problemas eram apenas resultado de um casamento fracassado. Mas Ginger sabia a verdade. Ela viveu o terror dentro daquela casa. E nada poderia convencê-la do contrário. O ano agora era 1972. Mas a história do vento sombrio ainda estava longe de acabar. Atualmente, Ginger e suas filhas vivem com seu pai em Ontário, Canadá. Profundamente marcada pelo que enfrentou, ela mergulhou no estudo do paranormal, lendo tudo o que encontrava para tentar compreender os horrores que presenciou. Jurou que, sob nenhuma circunstância, voltaria àquela casa. Mas, ao contrário dela, seu pai não conseguia tirar a mansão da cabeça. Sem que Ginger soubesse, ele agendou uma visita com a nova proprietária, uma mulher chamada Sra. Murray. Desde que comprou a casa, ela não conseguiu vendê-la e se recusava a entrar. Algo que claramente estava relacionado a uma experiência que nunca ousou contar. Foi nesse momento que Rain, o filho de Ray, entrou na história. Recém-saído do exército após servir no Vietnã, Ray Jr. precisava de algo que o mantivesse ocupado e o ajudasse a se readaptar à vida civil. Assim que viu a mansão, sentiu uma atração inexplicável, descrevendo-a como a casa mais intrigante que já vira. Disse que parecia uma mistura de diversos estilos arquitetônicos, mas acima de tudo, parecia estar esperando alguém para cuidar dela, como um animal abandonado em meio à tempestade. Ray Jr. e seu pai entraram juntos, e logo sentiram que algo os observava. Apesar do frio inexplicável que impregnava o ar, Ray Jr. decidiu comprá-la. Mas, como acontecera com sua irmã, ele logo perceberia que havia adquirido muito mais do que imaginava. Decidido a restaurar a casa, começou a procurar empreiteiros para ajudá-lo. Mas assim que os trabalhadores descobriam onde o serviço seria feito, paravam de atender suas ligações. Então, ele resolveu fazer tudo sozinho. Até que, em uma noite, algo aconteceu. Aterrorizado, Ray Jr. fugiu da casa. Alegou que todas as suas ferramentas quebraram sozinhas e se recusou a voltar. Mas, por algum motivo, manteve em segredo o que realmente havia presenciado. Enquanto isso, Ray Sr. permanecia entusiasmado com seus planos. Durante uma conversa sobre a reforma com seus filhos, Ray Jr. parecia extremamente inquieto. Roía as unhas sem parar.
Sabendo um pouco sobre hipnose, Ginger se ofereceu para ajudá-lo a controlar a ansiedade. Mas, ao colocá-lo em transe, algo saiu completamente do controle. As luzes começaram a piscar. O mesmo vento gelado e misterioso tomou conta do ambiente. E, de repente, Ray Jr. já não falava com sua própria voz. Sua boca proferia palavras com o tom rouco e agressivo de um homem mais velho. Sou forte. E meus filhos são fracos. Você era fraca. Eu sou forte. Tenho 7 filhos. Desprezo todos eles. São fracos. Eu sou forte. Aterrorizada, Ginger percebeu que desencadeou algo que não conseguia controlar. Tentou despertá-lo dos modos tradicionais, mas nada funcionava. Então, com firmeza, ordenou que a entidade o deixasse. E no instante seguinte, o transe foi quebrado. Ray Jr. despertou, sem memória do que acabara de acontecer. Apenas sentia uma leve dor de cabeça. O mais assustador, ele nunca teve filhos. As palavras que dissera não faziam o menor sentido. Finalmente, Ray Jr. revelou o que realmente acontecera naquela casa, o motivo pelo qual nunca mais quis voltar. Ele contou que estava sozinho em um dos corredores, quando ouviu vozes chamando por ele. Conforme caminhava para a origem dos sons, ouviu 2 disparos. E então o cheiro de pólvora encheu o ar. Para alguém que acabara de retornar da guerra, não havia como confundir aquele cheiro. Seguiu o rastro até a cozinha, onde a sensação se intensificou. Mas ao verificar o exterior da casa, viu que não havia pegadas além das suas. O solo estava úmido da chuva da noite anterior, e isso tornava impossível que alguém tivesse estado ali sem deixar rastros. Foi quando ele viu a porta do porão. 2 buracos de bala estavam cravados na madeira antiga. Apesar da aparência desgastada, o cheiro de pólvora ainda pairava no ar. E então, ao se virar, ele deu de cara com ele. A aparição de um homem velho e deformado surgiu diante dele, correndo em sua direção com ódio ardendo nos olhos. Ray não hesitou. Correu para o carro e nunca mais voltou. Seu pai, um homem cético, ficou em choque. Ray Jr. sempre fora ateu e nunca acreditara em fantasmas. Mas agora não havia mais espaço para dúvidas. Algo tentava se comunicar com eles. Mas o quê? A resposta veio de forma inesperada. A pedido do pai, Ginger aceitou colocá-lo em transe. Durante a hipnose, Ray Sr. se viu vagando pelos corredores da mansão. E então, desceu até o porão. Ali, atrás de algumas pedras soltas na parede, ele encontrou uma caixa escondida. Ao abri-la, descobriu um documento antigo. Uma concessão de terras datada de 1767. O nome na assinatura? Jonathan Carver. Quando Ray Sr. despertou do transe, toda a família ficou atônita. Aquele nome não fora simplesmente inventado. Jonathan Carver tinha uma ligação direta com a mansão. E talvez fosse a chave para decifrar os mistérios aterradores que se escondiam dentro daquelas paredes. Sem perder tempo, começaram a investigar. Na biblioteca local, descobriram que Jonathan Carver fora um explorador do século XVIII, conhecido por intermediar um tratado de paz entre 2 tribos indígenas. Mas o que realmente aconteceu naquela casa? E o que os espíritos queriam? As respostas ainda estavam enterradas no tempo. Mas uma coisa era certa: o que habitava aquela mansão não tinha intenção de desaparecer. Como forma de reconhecimento, Jonathan Carver teria recebido uma vasta extensão de terra, a mesma sobre a qual, séculos depois, a mansão Summerwind foi erguida. No entanto, após sua morte, seus descendentes nunca conseguiram encontrar qualquer documento que comprovasse essa concessão. Sem provas, não puderam reivindicar a posse da terra. O que eles nunca souberam é que o verdadeiro registro estava ali o tempo todo, escondido nas profundezas do porão da mansão, trancado em uma caixa esquecida pelo tempo. Ginger e seu irmão haviam feito um juramento solene de nunca mais retornar àquele lugar. Mas, diante dessas novas revelações, começaram a suspeitar que os espíritos estavam tentando lhes mostrar algo. Talvez eles quisessem ser encontrados. Talvez precisassem que aquele segredo fosse revelado para, enfim, encontrar a paz. E por isso, contra todo o medo, decidiram voltar. A mansão se erguia diante deles, como um testemunho silencioso de tudo o que havia acontecido ali. Ao entrarem, desceram direto para o porão,
seguindo exatamente os passos que Ray Sr. havia visto em seu transe. Removeram as pedras com pressa. E por um breve momento, a esperança brilhou em seus olhos. O espaço oculto estava lá, exatamente como previsto. Mas essa esperança logo se transformou em decepção esmagadora. A caixa não estava lá. Procuraram meticulosamente por todo o porão. Depois, pela casa inteira. Reviraram cada canto, cada parede, cada tábua solta do assoalho. Mas a caixa jamais foi encontrada. Foi ali, diante do vazio e da ausência de respostas, que perceberam o verdadeiro impacto daquele lugar sobre suas vidas. Quantos anos já haviam perdido tentando entender o inexplicável? Quantas pessoas haviam sido atormentadas por aquele mistério antes deles? E se a verdade nunca fosse revelada? Seja qual fosse o segredo daquela casa, talvez ele jamais devesse ser descoberto. E então, a família entrou no carro e partiu. Dessa vez, para nunca mais voltar. A mansão foi novamente colocada à venda. Mas ninguém permaneceu lá por muito tempo. Dono após dono, todos fugiam do lugar. E por anos, ela ficou abandonada, solitária, como se o próprio tempo tivesse desistido dela. Até que, em uma noite tempestuosa de 1988, algo aconteceu. Relâmpagos cortaram o céu e atingiram a velha construção diversas vezes. O fogo consumiu a mansão por completo. E com suas chamas, os segredos enterrados dentro de suas paredes foram selados para sempre, em um túmulo de cinzas. Hoje, tudo o que resta são ruínas. Apenas as chaminés de pedra permanecem de pé, como monumentos sombrios de um passado que nunca foi totalmente compreendido. Muitos ainda tentam encontrar a concessão de terras. Pesquisadores, historiadores, curiosos. Mas até hoje, nada foi descoberto. E a pergunta permanece. Esse documento realmente existiu? Ou seria o próprio espírito de Carver que atraía todos aqueles que tentavam encontrá-lo? Ou pior, e se algo muito mais antigo, algo que nunca foi humano, habitou aquelas terras desde o princípio? Algo que, por gerações, espalhou tormento e loucura por todos aqueles que ousaram chamar a mansão de lar? A verdade, ao que parece, permanecerá para sempre oculta. Mas o que aconteceu com a família Henshall jamais será esquecido. Aquele lugar os assombrará até o fim de seus dias. Nos vemos no próximo mistério aqui no News Web Doc. Até lá.